Sejam bem-vindos, queridos alunos, a uma breve revisão aqui da prova do TRT1, TRT do Rio de Janeiro, que aconteceu há poucos dias. E hoje eu, meu querido Stone, vamos conversar um pouquinho sobre essa prova, mostrar alguns detalhes que a gente observa, que a gente pode passar para vocês que vocês otimizem o tempo de estudo e também virem malandros de prova no estilo da FCC para os próximos concursos, especialmente o TRT2 de São Paulo. Perfeito. Essa prova é uma prova da banca FCC, né, Fundação Carlos Chagas, e na verdade, Ricardinho, a gente teve inclusive recentemente uma grande felicidade com essa banca. Ricardinho me ligou chorando, emocionado. Por quê, Ricardinho? Porque no TRT15, interior de São Paulo, nós colocamos o primeiro lugar em Campinas, primeiro lugar em São José do Rio Preto, primeiro lugar em São José dos Campos. Então a FCC, ela é uma banca que eu monitoro desde 2011. Foi meu primeiro concurso para o Tribunal Eleitoral do Rio Grande do Norte, e de lá para cá não muda o estilo de prova deles. É uma prova difícil, é uma prova complexa, que usa toda a matéria do edital de medicina, eles podem cobrar tudo que está lá, mas apesar disso eles são benevolentes do ponto de vista de repetição, de estilo, eles mantêm muito o mesmo padrão de questões. Uma vez ou outra que surge uma questão diferente, uma pegada nova, e que às vezes se perpetua. Vou dar um exemplo. Eles começaram a cobrar sobre tratamento de doença de Crohn, tratamento de retocolite ulcerativa. Efeitos colaterais dos imunobiológicos. Isso aí não está na prática clínica da maioria dos médicos. Mas se você saca que eles vão cobrar esse tipo de coisa e você dá atenção, né, no material, você pode ser premiado aí com a questão difícil que vai aí na tua contagem, na pontuação final. Lembrando que, geralmente, a pontuação da FCC da parte específica, a parte médica, é o dobro ou o triplo. Então faz uma diferença absurda você detonar medicina. Se você acerta uma questão difícil dessa, te dá o luxo de errar 2, 3 questões aí da parte básica, que inclui direito, português, tá? Então você faz uma reserva de pontuação quando você manda muito bem na prova prática. Lembrando que, na prova de medicina, lembrando que a prova discursiva, né, que pode ser uma redação ou um caso clínico, também está incluída no nosso material, especialmente a prova de casos clínicos. Então, o que cai na prova discursiva de caso clínico, de estudo de caso, nada mais é do que uma questão objetiva que você precisa destrinchar um pouco mais. Então, conhecendo as questões do material, as questões principais que a FCC gosta, naturalmente você vai acertar a questão discursiva, que também faz muita diferença na pontuação final. Não adianta ir bem em medicina, se ferrar na segunda fase ou se ferrar na parte básica. Tem que estudar tudo, respeitar as matérias de direito, de português, respeitar a redação, tá? Porque senão você vai morrer na praia. Ok? Inclusive, essa prova que a gente vai comentar agora teve uma questão discursiva e foi um comentário unânime dos alunos. Bem, vocês deram a questão discursiva no material, né? E de fato ela está lá. Tá lá, uma questão de hipertiroidismo. E tá lá. Eles são muito previsíveis, os sinais clínicos que gostam, né, de sinais biológicos, os principais modalidades de tratamento, as principais alterações de laboratório, isso é como se eles pegassem 5 questões de hipertiroidismo que eles já cobraram na prova objetiva e juntassem para fazer uma questão discursiva, ok? Então, vamos falar um pouquinho dessa prova do TRT1, Stone. Primeira questão, uma questão de distúrbio ácido básico. Pacientes com intoxicação por salicilato e pacientes em sepse podem apresentar com maior probabilidade seguintes distúrbios ácidos básicos mistos. Então, geralmente aí uma acidose metabólica, né, com aumento de ácido lático, né? Você vai ter uma acidose metabólica para compensar uma alcalose respiratória. Isso, então Questão acidose metabólica com anion gap alto, né, alcalose respiratória, no caso do salicilato, por estimulação direta do centro respiratório bulbar, uma característica dos salicilatos, e no caso da sepse, aí posso ter uma taquipneia compensatória, né, posso ter inclusive SARA, como sendo aí a sepse de foco não pulmonar, uma das principais causas indiretas de SARA, que vai cursar com alcalose respiratória. questão bem direta deles, e
a FCC gosta muito desse conceito de anion gap, tá? Ele pode colocar para vocês uma gasometria, você vai ter que fazer os cálculos e ver ali se é uma acidose com anion gap aumentado ou se é uma acidose hiperclorêmica. E aí ele joga nas alternativas Etiologias. alguma situação similar ao caso clínico, ok? FGV, Sebrasp já complica um pouco mais, porque ele vai lhe dar a gasometria e vai lhe pedir qual é o distúrbio, tá? Ou os distúrbios. E aí tem que ter a noção dos distúrbios mistos, saber calcular Resposta compensatória. PCO2 esperado, então ele pode atrapalhar a sua vida nesse sentido, tá? VUNESP também. Questão 32, a gente está tratando aí de um diabetes insípidos nefrogênico adquirido. Ele me pede etiologias prováveis. Então, melhor resposta, lítio, né? Claramente uma causa de DIN, diabetes insípidos nefrogênico, hipocalemia, certo? E hipercalcemia. Então, a gente sabe que a hipercalcemia classicamente cursa com poliúria, né? Pode causar essa hipernatremia e que a hipocalemia pode atingir, sim, néfron distal, causando um diabetes insípidos nefrogênico. FCC ama alterações do sódio, tá? Tanto hiponatremia, na maioria das vezes no contexto da síndrome da secreção inapropriada do ADH, e o diabetes insípidos, muitas questões sobre lítio, certo? E, inclusive, na prova discursiva, tá? Eu me lembro muito de uma questão do CLDF, da Câmara Legislativa do Distrito Federal, em 2018, que você tem que fazer esses cálculos, cara, para poder acertar. Questão muito bem elaborada, tá? Lembrando que essa questão, nível moderado, é fácil, né? E a FCC pode complicar, porque ele gosta do tratamento do diabetes insípidos central e do nefrogênico, tá? Lembrando que o central, há um ano eles cobraram essa questão. Você pode usar a desmopressina, você pode usar o clorfibrato, você pode usar carbamazepina, certo? São medicações utilizadas nesse contexto. E no diabetes insípidos nefrogênico, diuréticos tiazídicos, tá? Amilorida também já teve questões sobre isso. Então aí já puxa mais para um detalhe de tratamento que também não está no dia a dia do médico. Isso. E a FCC cobrou nessas questões dizendo qual desses não trata o diabetes insípido central. E aí coloca várias opções e você fica assim, meu Deus, o que é que eu faço agora? Clorpropamida, que eu não sei nem se vende mais, que eram as primeiras sulfonilureias. Sulfonilureias de longa duração, né, associada a status hipoglicêmico. Também é usado. Interessante. Outra questão clássica da FCC, inclusive é a questão 01 da tua apostila de nefrologia, sobre cilindros urinários. Cilindros urinários, cuja composição básica são as proteínas de Tan-Horsfall, são associados com maior probabilidade ao quê? Então a gente está falando de cilindros hialinos, né? E esses cilindros hialinos podem ser encontrados em estado fisiológico, depois de exercício físico, depois de desidratação, estado febril, né? Diferente da nefrítica, que está mais associada a cilindro hemático, necrose tubular aguda, cilindros epiteliais, nefrite intersticial, cilindros leucocitários, que nem lá na pielonefrite, e nefrótica, cilindros graxos, né? Ou gordurosos. Então, já caiu também mais de uma vez. Perfeito. Cilindros graxos, acho que é a preferência da... Questão clássica. Eu acho bonito como a FCC faz essa coisa de cobrar a fisiologia, né? Ela não diz o nome cilindro hialino, é um cilindro só com a proteína de Tam-Horsfall, e aí você tem que estar lá. Muito bom. Mulher, 28 anos, com ultrassom de tireoide, apresentando 3 nódulos hiperecogênicos. Então, provável cisto, né? Em lobo esquerdo, com as seguintes medidas: 5 milímetros, 7 milímetros, 9 milímetros. Qual é a conduta mais adequada? 3 nódulos Stone menor do que 1 centímetro numa mulher jovem, sugestivo de cistos tireoidianos. E aí vem o pragmatismo da banca. Isso, a observação clínica, né, melhor resposta. Inclusive, ele não me entrega um TSH e um T4 livre. Então, talvez até se eu tivesse um nódulo hiperecogênico no contexto de um TSH suprimido, com hipertireoidismo, eu fosse tomar outras condutas. Mas nódulo menor do que 1 centímetro, sem informação de TSH, ele nem me dá nas alternativas pedir o TSH, bem, até prova em contrário, estamos aí trabalhando na faixa de normalidade da tireoide e vai observar. Eles cobram questões mais complexas, hein? Cobram questões mais complexas. Perfeito. Essa aí eles ajudaram. E aqui, tanto a questão anterior quanto essa questão atual de tireoide são mais pragmáticas, né? Essa conduta de meio de consultório do dia a dia. Quem ama esse tipo de conceito é a própria FGV. A FGV. Eles gostam de
seguir ali uma conduta mais conservadora, mais tradicional. A conduta é nada a fazer, né? FGV tem bastante isso, Isso, FCC tá, conduta é observar. às vezes, por aí. Joia. Foram avaliados 5 indivíduos com clearance de creatinina de 23 a 25 milímetros por mercúrio. Então, milímetro ml ml minuto. minuto. Então, doença renal crônica estágio 4. 4. Né? Aquele com maior probabilidade de apresentar um hipoaldo hiporreninêmico é Paciente com diabetes e hipercalemia, né? Então, o diabetes machuca o aparelho justo-glomerular, produz menos renina. Se renina não tem aldosterona, se aldosterona não vou lá no néfron distal trocar potássio, K+, e hidrogênio, H+, por sódio. Em consequência disso, eu desenvolvo uma nefropatia perdedora de sal, né? E acumulo no sangue potássio e H+. Então, doente tem acidose e hipercalemia. acidose tubular do tipo 4. Paciente com gasometria, pH de 7,59, uma PCO2 de 41 e um bicarbonato de 40. A etiologia mais provável é... Essa questão eu não tenho ideia de quantas vezes ela já caiu. Diversas vezes. Justo. E aí ela muda só uma coisa, Stone, o nível de PCO2, tá? Quando você tem esse tipo de alcalose, com um PCO2 ali ainda dentro de uma faixa, né, de normalidade, ele vai te pedir aí o uso de furosemida. Quando é uma PCO2 mais alta, ali, com acidose respiratória bem evidente, aí é um paciente com DPOC, alguma coisa assim. Então, essa resposta aqui, uso de vários meses de dose alta de furosemida. Por quê? Bem, acidose respiratória. Primeiro que eu não tenho acidose, né? Um quadro agudo de TEP cursaria com alcalose respiratória, inicialmente. Uma intoxicação por metanol com acidose metabólica com anion gap elevado e um quadro severo de miastenia graves com acidose respiratória pela falência muscular diafragmática. Então, quando a gente fala de uso há vários meses de dose alta de furosemida, aí sim a furosemida está associada à alcalose metabólica, muito por alcalose metabólica de contração, né, pelo componente da própria desidratação, melhor resposta de fato o uso de furo. Muito bem, 37, questão mais clássica aí de lesão renal aguda em concurso público. Né? Todas as bancas exploram esse conceito de diferenciar lesão renal, pré-renal, né? E da lesão necrose renal tubular. intrínseca, né? Então, no grupo associado à necrose tubular aguda, os exames acima valerão respectivamente. Então, como é a fração de excreção de sódio, fração de excreção de ureia e a relação de ureia-creatinina plasmática nessas duas situações. Paciente com lesão renal pré-renal vai ter uma fração de excreção de sódio menor do que 1%, né, porque ele precisa, na ânsia de salvar o sódio e água, ele acaba reabsorvendo muito sódio para o intravascular, sobra pouco sódio na urina. Da mesma forma, a ureia, tá, que é um soluto, um íon que ele vai aproveitar para manter a osmolaridade intravascular, e a relação de ureia-creatinina na pré-renal é alta, né? Ele reabsorve muita ureia. E o contrário é verdadeiro para o cenário de necrose tubular aguda. Isso. Se eu tenho uma necrose tubular aguda, significa que o túbulo morreu e eu perco as funções de túbulo específicas. Então, nesse contexto, a fração excretória de sódio aumenta, porque eu não consigo mais manejar e puxar o sódio para dentro. Da mesma forma, a fração excretória de ureia, que é a FeL, né, um grande marcador útil para os pacientes em diurético terapia, onde a gente perde um pouco o parâmetro do sódio. Então, mesmo o cara tá usando furo, eu posso usar a fração excretória de ureia, isso também cai em questão. Já caiu, inclusive, na FCC. Na FCC já caiu, isso. Também vou reduzir a fração de excreção de ureia e a relação ureia-creatinina. Bem, se eu não reabsorvo a ureia, aumentando a concentração dela no sangue, e não faço secreção tubular de creatinina, em nós, né, pessoas, fisiologicamente, a gente já secreta cerca de 15% da creatinina ativamente pelo túbulo renal para o fluido urinário. Consequentemente, eu vou ter a redução da relação ureia-creatinina e assim você marca a resposta certa, que é maior do que 1%, a FeNA maior do que 35%, a fração de excreção de ureia, e menor do que 20% a relação ureia-creatinina plasmáticas. Show. Artropatia de Charcot é uma deformidade óssea no pé com desorganização dos ossos e articulações como consequência de sobrecarga, inflamação, luxação, fraturas mal consolidadas. Quando você fala artropatia de Charcot, o que é que vem na cabeça? Diabetes, automaticamente, né? Quando a gente fala em artropatia de Charcot, tem um desabamento do arco plantar do pé, né? Macroscopicamente, a olho nu, você vê aquele pé que parece um pão, né? Inchado, feio, e você sabe que lesão ligamentar, periligamentar,
por perda de propriocepção e muito associada à má cicatrização, que é o que gera o Charcot, tem tudo a ver com diabetes. Lembrar também de hanseníase, né? Casos Perfeito, avançados, sífilis, perfeito. também são doenças que, quando não tratadas, podem chegar ao cúmulo de ter esse tipo de Isso. deformidade, tá? Sífilis terciária faz tabus dorsales, né? Faz perda de propriocepção, pode ter lesão gomatosa óssea, então faz sentido também, né? E o diabetes, com uso crônico de metformina, pode se associar à deficiência de vitamina B12 e piora ainda mais as questões proprioceptivas. Show, muito bom, bem lembrado. Questão clássica, essa 39. Alunos erraram, infelizmente, mas tá lá, nos primeiros comentários do material de endocrinologia de vocês, tá? FCC ama algumas manifestações clínicas do hipotiroidismo. Derrame cavitário, então um derrame pericárdico, ascite pelo hipotiroidismo, tá? Menorragia, certo? E hipertensão convergente, é um paciente que vai ter aquela pressão 16/110. Esse paciente não cursa com hipotensão, a não ser que ele esteja no coma mixematoso, Isso. tá? Que eles já cobraram, mas o feijão com arroz da cobrança de hipotiroidismo e hipertiroidismo, às vezes é conceitos de achados clínicos, pessoal. Então, essa questão 39, ele perguntou, um paciente com fraqueza, com TSH acima de 60, o achado menos provável é qual? Hiporreflexia? Tem, né? Inclusive existe o relaxamento tardio, depois que eu faço a pesquisa do reflexo aquileu. Então esse lagzinho aí é bem típico De do hipotiroidismo. hipotireoidismo. Galactorreia? Clássico também, Clássico. de Clássica associação. derrame pleural pericárdico. Cãibras musculares, você tem uma miopatia pelo Isso. hipotiroidismo. Então, hipotensão dá vontade de marcar, mas era a questão errada. Pode ter? Pode, mas é a menos Isso. provável. E aí, como é que você saberia disso? Pô, mas se você acabou de dizer que pode, conhecer na banca, pessoal. Essa questão já caiu outras vezes. Várias Eles outras amam vezes. esse conceito. Do mesmo jeito que ele ama a oftalmopatia, fibrilação Isso. atrial, osteoporose no hipertiroidismo. Isso. Conceito de hipertensão divergente agora. Então, está destacado isso. Isso é uma das questões mais batidas, né, da banca. Isso, como a mixedematoso faz hipotensão arterial muito mais por haver um componente de bradicardia e por haver um componente de insuficiência adrenal relativa associado do que diretamente pelo hipotireoidismo. Porque é o aumento de glucosaminoglicanos no tecido periférico, com aumento da resistência periférica, que promove o aumento da pressão arterial diastólica. Então, se você parar para pensar na fisiopatologia primária da doença, também lhe ajuda a marcar a questão e a alternativa certa. E já vi também questão cobrando conceito de hipotensão e de choque no hipertiroidismo, tá? Numa Perfeito. tempestade tiroidiana. Perfeito. Lembrar da insuficiência cardíaca de alto débito, Isso. né? O paciente ele está tão acelerado que ele pode entrar em choque. São as questões de tabelinha da FCC, né, Ricardo? A gente sempre tem que comparar quem tem mais, o hipo ou no hiper, no hipo ou no hiper, vai sempre aparecer. Questão 40, também muito comum. Paciente etilista, apresentando disfunção cerebelar, alterações oculomotoras, status mental alterado, déficit discreto de memória. Tratamento empírico mais provável, uso de tiamina. Isso, vitamina B1, né, cuja deficiência também está associada a uma causa de C de alto débito, chamada beriberi, e aí não tem para onde ir, né? Você tem o nistagmo, alteração de oculomotor, junto com alteração comportamental e de memória, né, o caminho vai muito aí por... Lembrar da pelagra, né? Eles adoram pelagra Isso. também. A FCC já Perfeito. cobrou questões sobre isso. Analisando, meu Deus, esse aqui, nem se fala, toda a prova cai. Os tipos de insulina e seus análogos. Encontramos um grupo de ação inferior a 15 minutos, duração do efeito até 4 a 6 horas. São as chamadas ultra rápidas. Nós temos várias no mercado, né? Lispro, aspartate, glulizina. Qual é o lance de entender isso aqui, tá, pessoal? Ele pode fazer o inverso. Ele pode colocar que a lispro, aspartate e glulizina são insulinas ultra rápidas que têm início de ação em 15 minutos, 30 minutos, meia hora, 1 hora, pico de ação. Então, às vezes eles trocam só o formato aí de como perguntar a mesma coisa. Eu acho que essa é a questão mais repetida da banca. Então, questão 42, questão difícil, tá? Questão já caiu, mas essa questão ela está bem detalhada no banco de questão de vocês. Então, as questões VUNESP, ela caiu exatamente igual na VUNESP, tá? A nefropatia por IgA pode ser primária ou secundária. Nesse segundo grupo, existe a associação mais comum é com
Então, lúpus. Não vejo doença de BG em lúpus. Não. Né? Cirrose hepática alcoólica, pode ter. Doença celíaca, pode ter. HIV, pode ter. Linfoma de Hodgkin, pode ter. A gente sabe das associações clássicas, né? Então, o lúpus está mais ali para membranosa ou membrana proliferativa, HIV gesto colapsante e linfoma de Hodgkin entrando aí nas causas de doença por lesão mínima de adulto, né? Diferente da criança. Doença celíaca tem uma associação com deficiência de IgA, inclusive a gente precisa pesquisar do ponto de vista laboratorial para pedir antitransglutaminase tecidual IgA, mas a melhor resposta de fato fica com a cirrose hepática alcoólica, eu tenho déficit de apuração hepática da IgA, consequentemente acúmulo de IgA, e do grupo aí das apresentadas, uma questão realmente difícil, a nefropatia por IgA está mais associada à cirrose. Difícil, mas é conhecida nossa. Conhecida nossa, com certeza. Porque fica muita história de cirrose, vocês fiquem ligados numa pegadinha, que é botar um quadro clínico de um cirrótico com uma doença renal e você se apressar em marcar a síndrome hepatorrenal como o mecanismo de disfunção desse paciente. Isso. Então, você bota a letra A, síndrome hepatorrenal, e bota a letra E, a doença por depósito de IgA. Então, cuidado, não seja afobado no cirrótico. Isso. Nem tudo é síndrome hepatorrenal. E o paciente tem outros marcos, né? Então ele vai aparecer uma hematúria, uma proteinúria, que são coisas que eu não espero na síndrome hepatorrenal, que de fato é um dos diagnósticos de medicina de exclusão, né? Muito bom. Questãozinha de anemia, doença crônica, né? Anemia da inflamação, caracteriza na maior parte das vezes por ser normocítica, normocrônica. A FCC adora a parte de hematimetria, né? São anemias microcíticas, macrocíticas, eles cobram muito esse conceito. E também de laboratório de ferro, pessoal. Quais são as anemias que aumentam ferritina, saturação de transferrina, o TBIC, né, o ferro sérico. Existe uma questão clássica deles de usar o RDW, né, para diferenciar as anemias microcíticas, especialmente o diagnóstico diferencial de anemia ferropriva e talassemias. Isso sempre cai. Então, questão aí bem batida, que está bem destacada no material de vocês. Assim como a 44. Essa questão é clássica. Né? Paciente com anemia, as seguintes características. Manifestações agudas, crises dolorosas, síndrome torácica aguda, sequestro esplênico, priapismo. Você lembra de quê, pessoal? Não precisa nem repetir. Automaticamente doença falciforme. Manifestações crônicas, úlceras, cálculos biliares, hipertensão pulmonar, necrose de cabeça de fêmur, sepsis por salmonela. Isso, osteomielite por salmonela tifo, na criança dactilite, né? Sequestro esplênico só até os 5 anos, porque depois disso o falcêmico faz a autoesplenectomia. Os cálculos biliares são aqueles cálculos biliares pretos do bilirrubinato de cálcio, e não os amarelos clássicos de colesterol. Não tem para onde a gente correr, né? Um exame fácil com HGel para correr, a gente responde eletroforese de hemoglobina. O que eu acho difícil em anemia falciforme é os critérios de exsanguinação. Exsanguinotransfusão, né? Isso. Ali tem que parar para dar uma olhada com carinho, porque o feijão com arroz é tranquilo. Geralmente numa síndrome torácica aguda mais difícil, no AVC isquêmico faz, se o priapismo não resolve inicialmente, passa 4, 6 horas, a gente faz exsanguinotransfusão com meta de manter a HB ali em torno de 10, não muito mais do que isso, senão piora a viscosidade, e um HBS menor do que 30%. Então, eu tenho que tirar a HBS e trocar por hemoglobina normal. Tirou 10. Febre de Pell-Ebstein. Não precisa ler mais. Não precisa. Isso aí é linfoma, já vem... Hodgkin, né? Um Hodgkin. Isso. Febre de Pell-Ebstein. A febre de Pell-Ebstein se alterna em alguns dias de febre alta, seguido por períodos de defervescência, com posterior recrudescimento do quadro febril. São mais característicos de pacientes acometidos por linfoma de Hodgkin. Isso, linfoma de Hodgkin, então febre de Pell-Ebstein, células de Rich-Sternberg, né? Então tem aquelas células com olho de coruja. Dor de linfonodo quando bebe álcool. Quando bebe álcool, associação clássica, né? E as manifestações com sintomas B em quem tem apenas uma cadeia linfonodal acometida, sobretudo no doente jovem, porque a gente sabe que o linfoma de Hodgkin é um linfoma, na maioria das vezes, subtipo esclerose nodular, guarda aquela associação com Epstein-Barr vírus, e que tem essa questão de ser uma doença talvez até mais inflamatória do que neoplásica. Então, eu vejo célula de Rett-Sternberg no painel de fundo muito inflamatório. Então, é muito marcante como a gente fica em dúvida quando a gente vê Hodgkin de verdade nos doentes clínicos com doença infecciosa mesmo, né? É muito bacana isso. E a hematologia, no papel de oncohematologia,
cai bastante assim em provas com associações mnemônicas. Então, cromossomo Filadélfia, onde é que ele vai estar presente. A mutação JAK2 está associada a que doenças e a gente tem que ir por esse caminho, como está muito bem explicitado nas nossas apostilas. Monocitopenia. Monocitopenia com leucemia de células pilosas, associação talvez, né? E Lá do a HTLV. FGV puxou o tapete de uns alunos do Ministério Público da União também, prova de pouco tempo, perguntando qual era o exame padrão ouro para o diagnóstico de linfoma de Hodgkin, lembra? Que era o Para PET scan. estadiar, né? O linfoma PET de scan. Hodgkin, que era um PET scan. Pois é, aí... Você não vê isso no serviço público, né? Não tem tanto acesso, então complicado. Também questão clássica de fibrilação atrial, tá? A banca sempre, eles adoram esse conceito de controle de frequência cardíaca e controle de ritmo, tá? Então aqui ele bota exatamente esse conceito. Manuseio de fibrilação atrial, a primeira decisão a ser tomada e mais adequada é para se o paciente merece um controle de frequência cardíaca ou reversão da arritmia. A terapia voltada para o controle de frequência não envolve o uso de amiodarona, que é um antiarrítmico. Perfeito. Posso controlar com diltiazem, com beta-block, o próprio digital. Isso. Mas se eu der amiodarona, eu posso reverter esse paciente aí e embolizar, né? Fazer um AVC. A gente está aí falando de BC6, né, de bloqueadores de canal de cálcio não de hidropiridínicos, que tem esse potencial cronotrópico negativo, né? E isso é muito bacana porque é uma questão muito da prática, porque às vezes a galera quer controlar com frequência em UTI fazendo amiodarona. Então, meio que a FCC está dando um recado de como... Não fazer. Né? Não fazer, exato. Questão clássica também de doença inflamatória intestinal, tá? A diferença aí dos achados clínicos de uma doença de Crohn ou uma retocolite ulcerativa. Isso é o feijão com arroz, tá? Da banca FCC. Porém, como eu falei, às vezes eles cobram detalhes de manifestações extraarticulares, já fica mais complexo, e tratamento dessas doenças, tá? Quem trata isso, gente, é o gastro. O clínico do dia a dia não vai prescrever imunobiológico, né, sulfasalazina, via retal e tal. Não sei, isso tem que parar para estudar. Talvez até um tratamento inicial, mas eles cobram às vezes a versão mais aprofundada mesmo. Se o paciente está numa fase leve, moderada, grave, então assim, isso vai puxar seu tapete. E eu fiz questão de deixar isso escrito, porque eu não sei. Então se eu for estudar para uma prova, esse básico aqui é obrigação sua. O pulo do gato é dominar esse detalhe a mais. Efeito colateral imunobiológico mais adequado para mulher grávida. Isso às vezes, nessas pequenas coisas que a gente vai pegando por ser estilo da banca, isso aí é uma coisa de estilística mesmo, às vezes é o diferencial entre ser aprovado e não. Exato, é o diferencial entre fazer 85% de acertos e fazer 90%. Isso. Flutter é uma arritmia geralmente associada a outras condições clínicas, sendo, no entanto, incomum a associação com... questão difícil. Bem difícil. Reversão de FA por ablação. Insuficiência cardíaca, eu sei que é. Sim. Doença pulmonar obstrutiva crônica, doença valvar, eu sei que é. Eu fiquei entre a letra A e a letra C. E aí meu sogro infartou e fez o flutter. Incomumente, seu sogro fez um flutter, né? De fato, o flutter atrial é uma arritmia de macro-reentrada. Então, tem aquele mecanismo de ter no flutter típico o istmo cavo tricuspídeo como sendo essa região, né, ali na crista do átrio de geração. E eu não consigo organizar tão macroscopicamente, em geral, quando eu tenho uma isquemia, essa arritmia. Então, geralmente, na isquemia, eu gero múltiplos pontos de pequenas micro-reentradas. Então, é muito mais comum que a gente apresente numa isquemia atrial, fibrilação atrial ou distúrbios de condução intraatriais do que propriamente fibrilação atrial. Show. Difícil, questão difícil. Questão também incomum do dia a dia do clínico, pré-eclâmpsia, tá? O aparecimento de hipertensão arterial em gestante após a 20ª semana é um sinal de alerta para o diagnóstico de pré-eclâmpsia. O diagnóstico será confirmado com a constatação da presença de pelo menos uma das seguintes alterações. Essa questão é a 3ª ou 4ª vez que cai. Inclusive caiu na prova do TRT 15 de 2 anos atrás. E é interessante... E caiu na tua prova do TRT caiu 21. Na minha prova. Né? E é interessante como eles gostam bastante de cobrar especificamente doença hipertensiva da gestação. Não, as alternativas são Ctrl+C, Ctrl+V. A Ctrl+V. mesma alternativa. Edema pulmonar, sintomas visuais com escotomas, transaminase pelo menos 2 vezes, plaqueta abaixo de 100 mil. Na prova do TRT 21, acho que ele botou 150 mil, que estava errado. Isso. E a proteinúria é maior do que 0,3 grama em 24 horas, 300 miligramas, não é 0,1. E então, esse cara aqui que sabe todas as provas, né, onde caiu, que é o cara que faz sua apostila.
entendeu? Por isso que a gente tem 95% de aprovação. Eu posso falar, inclusive, com muita propriedade, porque eu fiz 38 de 40 específicas da FCC e fui aprovado no TRT 21 graças a esse material. Então, Tem um cara, o primeiro lugar, TRT 15 de Campinas, ele errou uma de uma medicina. questão. É isso. É Ele- isso. ele Esse é o nível do bateu, material. Ele nos bateu. Com certeza, E tranquilamente. tá de parabéns. Com certeza. Paciente com bacteremia endocardite por um Staphylo aureus resistente à meticilina. É vanco. Isso. Aí cuidado, porque é uma questão de graça, tá? Não vá pensar que tem pelo em ovo, não. Isso. Aqui também tem a sabedoria de tentar, né, ser objetivo. Saber fazer prova, né? Não brigar com a questão. O que é que eles cobram aqui a mais, só para a gente enriquecer? Daptomicina não se usa em pneumonia. Já Isso. cobraram. A daptomicina é inativada pelo surfactante pulmonar, então ela não tem penetração no parênquima pulmonar, não faz sentido usar para pneumonia alguma. Linezolida. Geralmente você vai ver uma questão de síndrome serotoninérgica envolvida aí numa mistura de um antidepressivo. Perfeito. Inibidor de recaptação de serotonina com linezolida. Pode causar plaquetopenia e também alteração da cor em quem usa por muito tempo em altas doses. A linezolida faz da pele. Lembrar da Poli B também, que deixa o paciente Polimixina B cinza, né? também, deixa o paciente cinza. E a amiodarona, eventualmente, né? Outra questão clássica, drogas que podem ser usadas no cenário aí de insuficiência cardíaca, isso também já caiu outras vezes. Existem robustas evidências que confirmam os bloqueadores de canal de cálcio no tratamento de hipertensão arterial com diminuição do evento cardiovascular. Nos pacientes com disfunção sistólica do VE, disfunção sistólica leve, quais são os beta-bloqueadores de canais de cálcio que podem ser usados? Isso está na diretriz, né? Lodipina, Justo. felodipina. Não vou usar cronotrópico e inotrópico negativo, como diltiazem e verapamil, nesse contexto. Talvez em um paciente transplantado, que aí a gente pode lançar mão dos PCC não dihidropiridínicos, mas na realidade de prova. Perfeito. Questão 52 é a questão que é para você não gabaritar a prova. Né? Episódios de rinocinusite agudas em adultos imunocompetentes devem ser conduzidos, tendo em mente que a maioria dos casos são por vírus. Né? Então, as bactérias correspondem a cerca de quantos por cento das rinocinusites agudas? Aí vem a questão de bom senso, né? Nem de mais, nem de menos. Aqui de cara eu tirei A, B, tirei a D e tirei a E. Eu fiquei com 5 a 10%, porque realmente Justo. são virais. Mas o gabarito é letra E. 0,5 a 2% são causados por bactérias. O resto, por vírus. Eu acho que é Questão uma questão de uso racional de antimicrobiano, disfarçada, entendeu? Claro que é muito ruim você responder uma porcentagem, mas faz você pensar, quando você recebe o gabarito, porra, será que eu estou prescrevendo antibiótico à torta e à direita? Perfeito. E a FCC tem isso às vezes, né? Eles Que nem na gostam. da amiodarona, o que ela está fazendo, ela está lhe dando uma aula. Então, às vezes, o que você precisa é ter essa malíciazinha para acertar a questão, difícil. A FCC é uma banca em que você aprende com as Isso, questões. Isso, Tem bancas de concurso que você desaprende. Ok? com certeza. Tem outras que você aprende e é uma delas. E esse estilo de questão de porcentagem é típico da FCC. Eles cobram Isso. porcentagem de pacientes com hepatite B que vão ter cirrose, de lactantes, de RNs infectados que vão ter cirrose, Isso. porcentagem de hepatite C que vira cirrose ou vai ter um hepatocarcinoma. Até Então, isso porque acontece. medicina é isso, né? Medicina é a arte da incerteza e a ciência das probabilidades. Então a FCC trabalha com esse... Questão 53, também clássica, e aí você vai falar uma coisa que é novidade, do Harrison. Uma mulher de 22 anos procura atendimento com queixa de dor no ouvido esquerdo, sensação de plenitude e febre. O exame otológico mostra aí sinais de uma otite média aguda. A etiologia bacteriana mais frequente, streptopneumônia. Tá? Justo. Não deixou de ser pneumococo, né? A meningite associada a pneumococo muitas vezes está associada a essa infecção por contiguidade, então de repente isso vai para uma automastoidite, ou para uma meningite pneumocócica, uma sinusite, algum outro foco. Né? E a novidade a qual o Ricardinho se refere tem a ver com micoplasma, né? Pneumônia. Me corrija se eu tiver... Meringite bolhosa, que a FCC gosta Gosta Existe bastante. essa associação, tem questão deles, associação de meringite bolhosa com infecção por micoplasma pneumônia. Isso. Porém, o Harrison traz isso, e na verdade até o UpToDate, que depois que a gente estudou melhor essa associação entre meningite e bolhosa, se mostrou uma associação espúria. Então, na verdade, a meningite bolhosa é rara de acontecer em pacientes portadores de micoplasma pneumônia, e há quem defenda, como o UpToDate, que a gente nem deve considerar muito que
que a meningite bolhosa necessariamente é por Mycoplasma pneumoniae. Então, outras coisas como a anemia hemolítica autoimune com criaglutininas, né? Reação leucemóide, Steven Johnson, né? Aquelas dermatoses podem aí sim se associar muito mais ao Mycoplasma pneumoniae, né? A própria hepatite transinfecciosa, do que essa do que meningite. a meningite bolhosa, que é uma associação clássica que a FCC gosta muito. Mas como a FCC é uma banca muito elaborada e de alto nível, talvez esse conceito Não não apareça mais. Exato. Questão difícil, 54. Mas, do mesmo jeito, está no material de forma exaustiva o acompanhamento de paciente, né, com câncer de cólon, porque eles já cobraram. Eles cobraram há um ano atrás esse conceito. Então, você precisa saber. E cobraram na minha prova, do TRF 5 em 2017. Cobraram algo parecido. Tá? Então, vamos lá. Pacientes que realizaram cirurgia de retirada do tumor coloretal sem metástase. É recomendada a vigilância secundária com todas as baixas. Quais são as orientações? Repor vitamina D, em caso de deficiência, né? Ter uma dieta adequada, não fumar, fazer atividade física, manutenção de peso, mas não tem recomendação de uso crônico de AS. É uma questão interessante porque por muito tempo, inclusive a USPSTF, né, a United States Preventive Services Task Force, que é uma recomendação global aí, muito utilizada inclusive pelas bancas de prevenção primária e terciária, e secundária e quaternária de algumas coisas, falou sobre o uso crônico de AS como forma de, talvez, prevenção primária. Não temos muitas evidências robustas para isso, mas nunca foi aventada a utilização de AS como prevenção secundária no câncer coloretal. Então, a questão vai mexer com isso. Essa questão dava para ser feita com bom senso, tá? Tranquilo. A 55. Mas eles podem cobrar, eles cobraram, por exemplo, a periodicidade de dosar CEA, né? O paciente no estadiamento 1, 2 e 3 e 4, eles podem brincar com esse conceito aí de que exames fazer, a periodicidade de avaliação ambulatorial, de exames de imagem. Então, aí já complica mais, porque quem é que faz isso? Oncologista. Justo. Não é para você estar no dia a dia como clínico tendo esse contato com esse tipo de paciente. Então, é o diferencial, é o algo a mais que está no teu material que vai te fazer ganhar um ponto extra que os outros candidatos não vão ter. Corticoides inalatórios. O que é um corticoide? Um anti-inflamatório esteroide. Os corticoides inalatórios são amplamente utilizados com sucesso no tratamento de asma leve e também na grave. Devido principalmente ao seu efeito anti-inflamatório. Eu fiquei olhando o que é que esse cara quer aqui. Aí você se assusta e tenta buscar achar pelo em ovo. É anti-inflamatório, pessoal. O principal mecanismo, o principal tratamento da asma é o corticoide inalatório, né? Que vai ter um efeito anti-inflamatório na árvore brônquica. Não é como um anticolinérgico, como um beta-2 agonista, que vai ter o efeito lá de relaxamento do musculatura do bronco. Né? Isso, Então, e não reduz produção de muco, não tem efeito reológico sobre o muco, não. A ideia é realmente desinflamar a via aérea e hoje em dia o GINA preconiza que mesmo para aqueles que estão usando apenas medicação SOS, no passo 1, se possível já associar corticoide inalatório, porque a gente sabe que a asma é uma doença inflamatória que muitas vezes pode estar lá silenciosa, mas que os marcadores de inflamação pulmonar já estão ativos. E o GINA 2025 trouxe informação da nossa infância, né? De realmente exorcizar o Berotec. Isso. Não usar mais. Isso, está associado a pior desfecho, né? Tá. Interessante. Só para você ver como a gente pensa. Dois detalhes que vai cair mais cedo ou mais tarde, talvez mais na FGV do que na FCC. Duas informações. Transtornos neuropsiquiátricos estão muito associados aos antileucotrienos. Isso. Tá? E a própria síndrome de Churg-Strauss, né, a vasculite, está associada ao montelukast. Então, rodapé do GINA, que é a cara da FGV. De vez em quando a FGV pode aparecer com essas loucuras mesmo. Questão 56, essa questão caiu na minha prova em 2017, TRF 5. E eu errei, não erro mais. Uma mulher de 70 anos, obesa e hipertensa, fez uma artroplastia de quadril e no pós-op teve dispneia súbita, dor torácica do tipo pleurítica, tosse com raios de sangue, taquipneia e taquicardia. A clássica questão de salto de raciocínio, né? Paciente provável TEP. Aí o que é que a banca pede? Ele sabe que você vai pensar em TEP. Aí ele já lhe pergunta quais os prováveis resultados de uma gasometria. Ele quer saber qual o achado menos provável, Stone.
O Isso. paciente vai estar com hipoxemia? Pô, pode estar, né? Aumento do gradiente alvéolo arterial de O2? Ok. Alcalose Isso. respiratória? Pode estar com gases normais? Pode Ele, estar com hipocapnia? ele até pode estar com gases normais, mas de fato é o menos provável, porque o primeiro mecanismo quando você tem o efeito espaço morto, do ponto de vista fisiológico, do TEP, é a taquipneia, né? E há quem advogue até que a própria embolia pulmonar ativa diretamente receptores J no pulmão, isso é um pouco mais controverso, mas que já causaria per si a taquipneia. Então, primeira coisa, tem a alcalose respiratória e hipocapnia em duas alternativas. São duas alternativas que falam a mesma coisa com linguajar diferente. Então, já sei que não são elas as respostas, certo? E se eu tenho alcalose respiratória e hipocapnia, que deve ser a primeira alteração visível, porque eu faço taquipneia muito precocemente, gases normais é o que eu não espero. Eu Né? me Então lembro a até hoje, questão... ó, gases normais é possível de ser achado Isso, em 18% dos isso, eu casos. lembrava A 20%. grande maioria Vai ter pelo vai menos ter. alcalose respiratória, exato. Questão boa, hein? Pegadinha aqui também. Profilaxia primária de sangramento de varizes esofágicas está indicado propanolol, nadolol, que eu acho que não tem no Brasil, só tem nos Estados Unidos, carvedilol. São 3 opções para profilaxia de varizes esofágicas. Essa questão caiu na prova do Tribunal Eleitoral de São Paulo em 2017 e volta no Tribunal Regional do Trabalho do Rio de E que é a Janeiro. ideia de beta-bloqueadores não cardioseletivos, né? Então, metoprolol, bisoprolol não caberiam aí por esse motivo, que ajudaria a gente a acertar a questão. Se eu soubesse que metoprolol e bisoprolol não vão, né? Aí os outros, por eliminação, eu conseguiria acertar. Mas questão difícil. Tem muita gente que nunca viu o nadolol, né? Não conhece essa droga, nunca ouviu Eu falar. conheço de ouvir falar, mas nunca vi também. São achados proeminentes do eletro de pacientes com nível sérico de potássio alto, de 7,2 a 7,8, exceto onda U. Onda U caiu já também diversas vezes, está associado a hipopotassemia. Às vezes eles colocam até o eletro, né? Com a onda U Isso, lá depois da onda isso. T. Pergunta qual que é o remédio que o doente está tomando, porque tem um onda no eletro, isso é uma questão clássica, FCC, né? Para você ir lá na Muito comum. Anfo-B, no aminoglicosídeo. Principal fator de risco para o desenvolvimento de arterite temporal, arterite de células gigantes, é a idade, né? Já caiu também. Principal causa de febre de origem obscura em idosos é arterite de células gigantes, né? Tanta coisa que pode fazer febre em idoso, mas ela ganha. Um homem de 74 anos, portador de gota, está com quadro de podagra. A sua função renal é normal e ele está usando anticoagulante oral, porque teve uma TVP há 4 meses. O tratamento atual mais adequado é? Uma questão tirada bonitinho do fluxograma do UpToDate de tratamento da gota, né? Que coloca como opção, nos casos de usar a anticoagulante oral, de fato, o corticoide. A gente sabe que o anti-inflamatório e a colchicina vão poder aumentar esse risco de sangramento, né? Entre outros efeitos colaterais por conta do anticoagulante, e o corticoide é mais conservador nesse sentido, e para indivíduos que têm uma junta apenas acometida ou poucas, que não têm suspeita de artrite infecciosa, a gente pode lançar a mão do corticoide intraarticular. Então, muito bonita a questão, a 60 aí da prova também. Muito bem, pessoal. Isso aqui é um aperitivo, né, do como a gente raciocina durante a execução de uma prova. É o jeito que nós estudamos. Eu há mais tempo. Stone se aposentou mais recentemente, porque passou em todos os concursos que ele desejava. E esse é o nosso objetivo, que você também conquiste sua aprovação em concursos de alto nível. Geralmente a FCC vai estar envolvida em concursos de tribunal, concursos tops aí do legislativo, de assembleias. E a ideia é que você chegue na prova conhecendo já a maioria das questões. Você vai ter o banco de questões da FCC, que são milhares de questões, ele foi dissecado para estar lá à tua disposição, realmente caindo o que mais interessa, o que é mais provável, o que é mais difícil, né, da banca oferecer, e você chegar lá com as questões na ponta da língua. Isso é muito bom para o clínico e muito bom para você que não tem formação em clínica médica, que tem outra especialidade, porque não precisa você revisar tudo, aprender todos os detalhes. Às vezes você observando o estilo da banca, né, o que eles mais cobram é o suficiente para você fazer uma excelente prova. Perfeito. E ganha-se tempo. Se você ganha tempo em medicina, sobra mais tempo para você fazer suas redações, para você estudar as matérias básicas de direito, português, raciocínio lógico, informática e por aí vai.
Ok? Perfeito. Eu fiquei em primeiro lugar em vários concursos, como o Ricardinho também, e de bancas distintas. Então, a gente está falando de FCC, mas tem em primeiro lugar em FGV, Sebrasp. IBFC, Sebrasp, AOCP, a Compev, Vale Xandaí a gente encontra. Né? E, particularmente, os meus primeiros lugares nunca vieram de um estudo muito prolongado, né, de meses estudando, mas de um estudo extremamente dirigido para a banca. Então, se eu ia fazer uma banca numa prova da IBFC, eu jamais ia estudar como eu vou estudar para a prova da FCC. E esse é um método médico concursado que Ricardinho me ensinou de estudar, que me garantiu essas aprovações. E é isso que a gente quer que você tenha também, porque a gente sabe como é a realidade da vida de médico, a gente sabe como está cada vez mais difícil no mundão aí fora, e a gente também sabe o caminho das pedras, porque a gente foi aprovado em todos esses concursos. Então, só sucesso. Bons estudos.